para vocês entenderem por que eu estou dizendo que a onda evangélica colapsou no Centro-Sul. Olá pessoal, viva Cristo Rei! Hoje eu vou abordar com vocês uma reportagem muito interessante que diz o seguinte: evangélicos não passarão de 35% da população, diz sociólogo da tese de transição religiosa no Brasil. Ou seja, o que é que esse sociólogo está trazendo? É uma reportagem do O Globo, que os evangélicos eles não passarão desse teto, ou seja, eles chegarão em 35% da população ou até menos. E os católicos, eles permanecerão a maioria da população. Porque o que acontece? Esse sociólogo, ele vem estudando a religião há muito tempo. E ele já tinha mencionado isso antes, de que os católicos, eles permaneceriam, sim, a maioria, e os evangélicos, eles estariam ali em 30%, 35% da população. E o novo censo, ele mostrou que esse sociólogo, de alguma forma, acertou essa questão que ele havia abordado anteriormente. Eles poderiam se perguntar, mas quais são as razões por trás dessa questão do não crescimento dos evangélicos? Eu peço um pouco de paciência de vocês, que eu vou trazer um pouco dos aspectos da entrevista que ele deu para o Globo. Eu também vou deixar essa entrevista aqui no link para vocês assistirem, mas vamos lá para vocês entenderem quais são as principais ideias que ele trouxe a respeito dessa questão do não crescimento dos evangélicos. Primeiro ele diz o seguinte: antigo crítico da tese de que o Brasil viveria uma transição para a maioria evangélica, o sociólogo especializado em religião Paul Friston defende que, mesmo no longo prazo, os protestantes não devem passar de 35% da população. A análise do inglês naturalizado brasileiro, autor de diversos livros na área, vai na contramão de outros especialistas no tema, que viram suas previsões não se confirmarem nos dados do censo 2022 sobre religiões divulgados pelo IBGE na semana passada. Ou seja, ele acertou como sociólogo. Os outros estudam essa questão da religião, eles não acertaram essas previsões. Não acertaram que os católicos, eles perderiam muitos fiéis. Os católicos não perderam muitos fiéis. A Igreja Católica, aliás, os evangélicos, esse aumento dos evangélicos, ele foi freado, digamos, como eu já trouxe aqui no vídeo. Então, digamos que esse sociólogo está trazendo questões que outras pessoas não trouxeram. A primeira pergunta da entrevista, que é o seguinte: o Senhor esperava que o arrefecimento do crescimento evangélico se desse agora e nesse ritmo, ou seja, essa diminuição? Ele diz o seguinte: há pelo menos 15 anos estou dizendo que dificilmente o Brasil teria uma maioria evangélica e que a gente estava muito mais perto do fim da fase do crescimento acelerado do que do começo dela. Ou seja, as previsões de que eles aumentariam não se confirmaram, assim como ele previu, ou seja, teria um boom dos evangélicos e por causa dessas questões de várias igrejas, questões de as pessoas entrarem e depois elas se arrependerem ou não verem a prosperidade acontecendo, isso fez com que, questões políticas também, fez com que tivesse esse freio mesmo. E a segunda questão que eles fizeram foi o seguinte: o Senhor afirma que os evangélicos terão um teto de 35% da população brasileira? Com os dados do censo de 2022, a previsão está mantida? Ela começa a me parecer ainda mais razoável, ou seja, por que ele diz isso? Porque existe essa transição religiosa dos evangélicos para outras religiões, elas acontecem, elas estão acontecendo. Por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo. Ele menciona isso nessa pergunta, dentre outras coisas que você pode ler depois. Mas ele diz assim, nessa franja de gente que se declara evangélica, pode haver migração tanto para sem religião como até para o catolicismo. Esse é um fenômeno ainda pequeno no Brasil e pouco estudado, mas já pode ser visto nos Estados Unidos. Outro fenômeno possível é a transição para o judaísmo, ou pelo menos de formas fortemente influenciadas pelo judaísmo. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que existe um fenômeno de pessoas que estão saindo das igrejas evangélicas e indo para as igrejas católicas. Para as igrejas católicas, para a igreja católica, né? Que igrejas quem tem são os protestantes. Para a igreja católica. Então, isso é um fenômeno que eu estou trazendo aqui, de pessoas que estão se convertendo na igreja católica e que eram protestantes. E isso está acontecendo muito no Brasil. Agora, nessa próxima pergunta, é uma questão que envolve política, e você poderia já querer sair do vídeo, porque qual a próxima pergunta que eles fizeram foi o seguinte: a aproximação do ex-presidente com as lideranças evangélicas também pode impactar? Ele diz que isso impacta, mas eu queria que você permanecesse no vídeo. A gente não vai falar sobre política aqui. Ele acha que, assim, existe um preço a pagar dessa aproximação do Bolsonaro e da direita com os evangélicos, e muitas pessoas estão rejeitando o que é a direita, ou rejeitando o que é o Bolsonaro, e deixando de ser evangélicos, e muitas vezes ficando sem religião. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso não é simplesmente essa transição de pessoas deixando de ser evangélicas
ou o crescimento evangélico diminuindo, não é só uma questão política que envolve direita ou esquerda, é muito mais do que isso. São pessoas que no Brasil estão redescobrindo os valores do catolicismo. Então, essa parte aqui é uma parte muito pequena, de 3 linhas que ele vai falar sobre isso. Ele nem se aprofunda nisso. Então, tenha calma, que aqui, é um sociólogo, é um cara de esquerda. Calma. Esse artigo e essas considerações não se resumem a isso. E assim, ele vai falar um pouco mais profundamente sobre essa questão. Por quê? Antigamente no Brasil existia uma ideia de que quem é crente, quem é evangélico, não se metia com política. Depois, isso virou ao contrário, porque veio aquela ideia da bancada evangélica. Por exemplo, tinha um bordão: crente não se mete com política. Na política sempre vai ter uma certa reação a qualquer forma exagerada de engajamento político. Todo mundo que acha isso errado, por razões ideológicas ou pragmáticas, pode se afastar. Quanto mais forte for a associação com você é o evangélico, então você é bolsonarista, mais essa reação existe. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: essa taxação de que as pessoas é bolsonarista, ou de direita, ou de esquerda e tal, associada a questões políticas, associada a questões religiosas, muitas vezes para a religião é muito ruim. Então, quem é católico não deve ser associado à esquerda, à direita. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Quem é católico deve ser associado a católico, um católico que defende a igreja de 2000 anos. Não simplesmente uma igreja relativista. Ele vai decidir quem será o próximo político com base no que a igreja de 2000 anos defende. É a tradição. A próxima pergunta que ele respondeu foi a seguinte: além do surgimento dessa franja de não praticantes, que outros desafios os evangélicos passam a ter depois desse crescimento nos últimos 30 anos? Ele vai dizer que o desafio para o crescimento do evangélico é que as pessoas que vão em busca da prosperidade dentro dessas igrejas, elas não encontram. Ou seja, uma busca por uma transformação social. Isso é um problema, é uma questão assim, que ele falou que as igrejas evangélicas não produzem, ou seja, não ajudam as pessoas a uma transformação social. Eu já discordo um pouco, mesmo sendo católico, que eu acho que muitas pessoas podem sair das drogas porque aceitam Jesus, o famoso aceitar Jesus. Vão para as igrejas evangélicas e onde o Estado não chega, muitas vezes a igreja consegue cooptar e melhorar, entre aspas, a vida das pessoas. Melhorar no sentido de que as pessoas podem largar drogas, vícios. Que as pessoas vão ter prosperidade financeira, pode acontecer também, porque a pessoa, eu me endireitei na vida, eu vou trabalhar, eu vou ter um emprego, um irmão ajuda essa pessoa que entrou e um vai ajudando o outro. Isso acontece. Não há como você dizer que isso não acontece. Eu conheço o contexto evangélico. As pessoas são unidas no sentido assim: você precisa trabalhar, você precisa sustentar sua família, você precisa se endireitar. E muitas pessoas, nesse sentido, elas trilham esse caminho de entender que o caminho da verdade evangélica e cristã é um caminho da ordem, do trabalho. Enfim, os protestantes nesse sentido eles fazem e o Estado muitas vezes não consegue chegar, e as igrejas. Isso, por outro lado, tem um lado negativo, que é o seguinte: muitas pessoas simplesmente alimentam uma cadeia de pastores milionários, enquanto elas estão ali lutando pelo pão de cada dia e simplesmente sobrevivendo. Na próxima pergunta ele diz o seguinte: por que ele acha que os católicos se manterão em 40%? Ele acha porque existe uma porcentagem de 25% a 30% da população que são praticantes católicos de verdade e que esse número ele não vai diminuir. Provavelmente esse número vai se manter em 40%. E aí tem as outras porcentagens, que é tipo 30% dos protestantes, e o resto são pessoas que são sem religião ou estão em outras religiões. Porque isso é interessante porque, na verdade, o catolicismo, o Brasil é um país majoritariamente católico, tem uma história católica e é um dos países mais católicos, ou é considerado o país mais católico do mundo. A qualidade desses católicos, dentro dessa porcentagem, infelizmente, em muitos contextos não é tão boa. Tem a questão do famoso católico não praticante. E aí ele fala, aí a pergunta próxima: o que aconteceu com a Igreja Católica para ela chegar a esse patamar? Toda religião que já foi obrigada por lei, como no Brasil, perde adeptos quando isso muda. É inevitável porque ela se acostumou mal a não ter concorrência. Primeiro, ela não sabe como reagir e depois vai descobrindo aos poucos. Então ele está falando da Igreja Católica, historicamente, não tinha uma concorrência e passou a ter. A gente vê isso no caso da Igreja Católica, mais notadamente a questão da renovação carismática. É um método de combater o fogo com fogo. E não é por acaso que a renovação carismática é a forma do catolicismo que se originou nos Estados Unidos, onde sempre foi minoritária e teve que absorver certas características, entre aspas, dos protestantes. Então aqui é aquela velha conversa, né? Renovação carismática, se adaptar ao protestantismo. Então essa razão que ele trouxe aí não é a razão tão boa. Então eu discordo nesse sentido. Eu acho que os católicos eles estão voltando mais pela tradição
do que pela renovação carismática. Então, outra pergunta bem interessante. Alguns demógrafos argumentam que em 244 cidades e que em 2 estados, o Acre e Rondônia, os evangélicos já predominam, o que indicaria que esse fenômeno pode ocorrer no resto do país. Aí ele vai falar que Acre e Rondônia, esses lugares do Brasil, eles são muito, no sentido assim, que eles não têm uma influência tão grande no Brasil. Então, por isso que a religião evangélica ela não vai predominar. E depois ele vai falar um pouco sobre a questão das pessoas sem religião. Em resumo, é isso. Existe uma questão que é o seguinte: por que os católicos eles permanecerão nesse patamar? Porque a igreja católica é predominante no país por causa da história católica, e os protestantes, muitas vezes, por polarização política, podem deixar mesmo de lado as igrejas evangélicas, e também por causa da teologia da prosperidade. E perceba que em muitos estados, como o Pará, que tem um nível de alfabetização, um nível de subdesenvolvimento, essas religiões vêm crescendo, evangélicas. Talvez essas pessoas estejam lá não para exatamente trazer uma prosperidade para as pessoas que estão lá, mas para tirar uma prosperidade para si. Isso é um argumento forte, eu sei. E a teologia da libertação também é muito presente nessas regiões. Mas eu creio que esse estudo tem uma coerência no seguinte sentido, por causa dessa busca pela tradição que vem acontecendo no Brasil todo. E você, o que acha? Comente, compartilhe, leia o artigo na íntegra. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.